Eu dou aula de inglês há mais de 9 anos e nesse período eu pude perceber que, no geral, as pessoas que mais conseguiam absorver vocabulário e estruturas no inglês tinham algo em comum. Elas eram gamers. Então, obviamente, eu como professor quis descobrir o porquê, o que está acontecendo, o que acontece com o cérebro gamer. E eu concluí basicamente duas coisas que eram bem cruciais assim pro gamer absorver e dominar melhor o idioma. O melhor de tudo é que nenhuma delas, na verdade, era relacionado com QI ou inteligência, nada disso. Qualquer um conseguiria aplicar isso de uma forma bem comum, bem simples, na verdade. E é isso que eu queria passar pra vocês. Eu queria falar sobre essas duas coisas e como aplicar elas. A primeira delas é que o gamer ele tem uma referência maior, porque o jogo trouxe essa referência do idioma pra ele de uma forma muito marcante e fez com que aquilo fosse muito marcante. Eu não consegui resumir isso em poucas palavras, mas só para você entender. Eu vou dar um exemplo prático para você entender e ver se você consegue concordar comigo ou não. Quando eu ensinei que o pronome de objeto them, normalmente a gente contrai como apóstrofo EM no final do verbo, 99% da sala ficou com dificuldade de entender essa informação. Porque meio que não tinha um norte, a gente não tinha como comparar isso no português, porque isso não acontece no português, entendeu? E de repente, do nada, um aluno me diz assim: eu sei, eu já vi isso, é igual na capa do jogo do Pokémon que eu sou viciado, teacher. E daí eu fui ver a capa. E realmente, se a gente pegar o Pokémon Red e o Pokémon Blue e outros Pokémons também, na capa tá escrito esse slogan aí do Pokémon, que é Gotta Catch 'em All. Ou seja, tenho que pegar todos eles. Percebe? Então, para o meu aluno, essa informação, que pode ser às vezes até uma informação muito confusa, afinal de contas, essa estrutura é nova, não foi visto ainda por um falante do português, a gente não tem uma estrutura parecida. Só que para aquela pessoa que é gamer, já recebeu esse contexto antes. Só que ele não só recebeu de uma forma passiva, vamos dizer assim. Ele viu a capa, ele ama o jogo, ele jogou 500 horas de Pokémon, ele é viciado no Pokémon, ele sabe os nomes de cor, ele sabe o slogan de cor. Então, normalmente, esses jogos, eles não só transmitem vocabulário, não só eles transmitem estrutura para os alunos, mas eles também transmitem de uma forma muito marcante, seja com o gameplay, seja com o design do jogo, ou então que envolva todas as variáveis de um jogo que nos chama a atenção. Tudo isso é muito marcante para o nosso cérebro, a gente gosta, a gente adora, a gente lê uma vez, duas, três, 4, 10, 20, 30 vezes, porque existe essa paixão por aquilo. Então a gente quer saber cada coisinha que está escrita ali, a gente quer destrinchar cada coisinha para a gente realmente aproveitar ao máximo de qualquer que seja a sua série favorita, né? No caso desse meu aluno era o Pokémon. E, cara, olha que alucinante, olha que massa. Olha que maneiro, cara. Toda a sala não conseguiu absorver, ou melhor, não é absorver, mas não conseguiu engolir essa informação. Essa informação desceu de um jeito um pouco estranho para essas pessoas. Só que para esse aluno, ele já tinha visto. Já era algo que ele lembra, era algo que ele já sabe que existe e tá lá. Então, isso foi uma coisa muito interessante pra mim. Essa foi a primeira coisa que eu pude perceber, assim, de diferença dos gamers. É que as referências ou o contexto que o gamer recebe é mais marcante, porque ele jogou um personagem, ele viveu aquele personagem, ele tá dentro daquele universo, então as coisas ali são, sim, mais marcantes. Inclusive, no English Quest, eu passo muitas ferramentas e também motivo os meus alunos a sempre procurar ser assim, estudar desse jeito, meio que misturando essa paixão sua, o entretenimento, o videogame, o filme, a música,
principalmente o videogame, porque aqui nesse canal vocês já devem ter percebido que a minha metodologia se baseia bastante no videogame. No curso English Quest a gente tenta, e já no primeiro capítulo eu gosto de passar as ferramentas e como fazer isso da melhor maneira possível. Se você tem interesse em fazer parte do English Quest, ser meu aluno, então você pode clicar aqui no link abaixo, né? Ou então entrar no andrepenaro.com, você vai ver lá tudo certinho, as informações do English Quest. Seja muito bem-vindo. Agora eu queria passar para a segunda característica dos gamers aí, que faz com que eles absorvam o idioma de uma maneira um pouco mais simples, com um pouco mais de facilidade, vai. Essa na minha opinião é uma das principais características do gamer, que é passar um tempo com o idioma, com palavras, com vocabulário, só que esse tempo é gostoso. É um tempo de entretenimento, é um tempo de lazer. Quando a gente vai aprender um idioma, ele não pode ser uma tarefa tão árdua assim. Lógico, nem tudo são flores. Você vai precisar dar uma estudadinha, não é isso que eu tô falando aqui. Mas você tem que sentir um prazer, você tem que sentir um motivo. Por que você tá aprendendo aquilo? Se for um motivo externo, claro, às vezes, eu tô aprendendo porque eu quero ganhar mais dinheiro. Legal, maneiro, bacana. Mas se você conseguir misturar isso de uma forma prazerosa, com um momento de entretenimento, isso ajuda e muito. Por quê? Porque você vai querer mais, sabe? Então, que nem, por exemplo, existe um jogo chamado Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Acho que todo mundo conhece, é um dos jogos mais épicos do mundo, uma obra-prima, e todo gamer conhece a série Zelda. Então é claro que a gente quer aproveitar esse jogo, é claro que a gente quer extrair o máximo desse jogo, zerar, entender a história e tudo mais. Afinal de contas é famoso, é legal, é bacana. Isso aqui é só um exemplo, tá, que eu tô dando. Você pode substituir o Zelda Ocarina of Time por outro título que você gosta, The Witcher, Skyrim, tanto faz. Mas esse é um jogo, o Zelda, por exemplo, é um jogo que envolve muita solução de puzzle, que no inglês se traduz para quebra-cabeças, né? Mas só que meio que engloba tudo, sabe? Aquela parte do jogo que você precisa solucionar alguma pegadinha, ou então descobrir algum segredo, alguma coisa assim, alguma mecânica específica, né? Solucionar o quebra-cabeça para você continuar. Então, no Zelda, você simplesmente fica travado se você não conseguir entender o que você precisa fazer exatamente, entendeu? E para isso, qualquer palavra é crucial para você poder progredir no jogo, percebe? Só que não só isso, se você pegar um jogo que nem, por exemplo, Skyrim, você consegue zerar ele sem ficar tão travado assim, né? Tem algumas partes que mais, outras que menos. Mas se você quiser extrair o máximo desse jogo, se você quiser ver detalhes de cada personagem, do universo ou da história, ou tanto faz, tu vai precisar entender as palavras, entendeu? Você vai precisar saber o que tá escrito ali. E essa necessidade gera uma motivação na gente que é diferente de uma motivação de obrigação, que você quer aprender porque você tem que aprender. É diferente. Nesse sentido, essa motivação você quer porque você tem interesse, porque você tá curioso, ou então porque você gostou tanto da estética ou do universo, ou tanto faz, que você quer ir além, você quer ir mais a fundo. E às vezes eu sinto que alguns alunos gamers, eles são um pouco obcecados por aquilo, e consequentemente o idioma vem junto. É muito legal ver isso. O gamer, no geral, ele quer ir a fundo. Se você joga um jogo que nem, por exemplo, o Elden Ring, que é um jogo que eu tô jogando agora no momento, de novo, é um jogo que ele não te fornece tanto assim a história de bandeja. Então a gente tem que ir atrás. A gente tem que brigar pela história. Você tem que parar, ler cada trecho, cada coisinha. E se você tá fazendo isso em inglês, ou em um jogo que só tem aí em inglês, se você quer ir a fundo mesmo, quer conhecer tudo que tem que conhecer, cara, você vai aprender mais vocabulário, você vai aprender melhor o idioma. Porque você é obcecado, você tem vontade. Você não tá fazendo porque, me falaram que eu tenho que fazer, me falaram que eu tenho que aprender essa palavra. Não, eu quero aprender essa palavra. Percebe a diferença? Então isso é uma característica muito,
muito importante nos gamers, que eu percebi aí no decorrer desses 9 anos dando aula e agora com vários alunos lá no curso English Quest, tá bom? E se você tem interesse em aprender mais inglês com videogames, eu tô destrinchando jogos e criando aulas sensacionais. Eu tenho uma playlist inteira aqui no YouTube só com aula em cima de videogame. Eu tenho certeza que você vai curtir. Tá aqui, é de graça, porém num tempo limitado. Essas aulas não vão ficar aqui para sempre porque essas aulas são do curso English Quest. Mas corre lá, aproveita que sempre vai ter uma aula nova aqui no YouTube. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve, ativa o sininho de notificação e todas essas coisas aí. Deixa aqui nos comentários qual que é o seu jogo favorito. Eu vou prestar atenção nos comentários para ver se eu de repente crio uma aula em cima do seu jogo. Beleza? Obrigado pela atenção, valeu por ficar até o final do vídeo. Fui!